Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos por esse momento tão importante. Principalmente agradecer ao meu orientador e à co-orientadora, professor Dr. Romildo Morando, e à professora doutora Fernanda de Araújo, aos membros da banca, tanto a membro interna, a professora doutora Verônica Diniz, e o membro externo, o professor Dr. Francisco da Costa Filho. O título da minha pesquisa foi a incorporação de resíduos de processamento de polímeros de equipamentos eletroeletrônicos na produção de concreto, também conhecido como REE. Eu me chamo Jackson José dos Santos, sou graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Pernambuco em 2010 e cursei as seguintes especializações: MBA em Gestão de Projetos, Gerenciamento de Obras, Dimensionamento em Estruturas e Fundações, Master em Tecnologia BIM e, atualmente, Manifestações Patológicas das Construções. São considerados como resíduos de equipamentos eletroeletrônicos as baterias, placas de circuitos impressos, componentes de computadores, TVs, aparelhos de som e telefonia, consoles e afins, que alcançaram o tempo máximo de sua vida útil. Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos são compostos, sobretudo, de polímeros, responsáveis pela estrutura e formato do produto primário. Em torno de 75% da estrutura desse equipamento é formado por polímero. Segundo Oliveira, a previsão de produção do resíduo para 2021, desses resíduos, é de 52,2 milhões de toneladas no mundo. Aqui ao lado, vocês podem observar como estão sendo acomodados os resíduos na Recicle, que foi o local onde coletamos a amostra de polímeros para a realização da nossa pesquisa. Esses equipamentos, eles chegam na Recicle e passam por uma triagem. A primeira triagem, ele é verificado se ele tem condição de ser recuperado e ser comercializado novamente. Caso mesmo não possa ser comercializado, ele é destinado para essa área onde será feita a triagem e a separação do polímero dos outros materiais que compõem o resíduo. O objetivo geral da pesquisa é estudar a incorporação da carcaça polimérica triturada de resíduos de equipamento eletroeletrônico, conhecido como RE, na produção de concreto convencional para fins estruturais, como substituição parcial do agregado graúdo. Entende-se como agregado graúdo a brita. Definimos como objetivo específico da pesquisa o seguinte: primeiramente, caracterizar fisicamente os componentes para a produção dos compósitos, obter os traços para os compósitos, avaliar as propriedades físicas e mecânicas dos compósitos desenvolvidos a partir das metodologias das NBRs, analisar estatisticamente os resultados do ensaio de resistência à compressão e à atração na flexão dos compósitos, observar a interação entre a pasta de cimento e o polímero no compósito rompido, utilizando a técnica de microscopia eletrônica de varredura média. Como metodologia, primeiramente, realizamos a coleta do polímero. Após o polímero ser destinado para a reciclagem, verificamos que separamos o polímero pelo tipo e encontramos que a maior abundância do tipo de polímero encontrado foi o ABS, que é o acrilonitrila butadieno estireno. É o nome técnico dele hoje, o nome técnico dele. Após definirmos o tipo de polímero que seria utilizado para a produção do nosso compósito, evoluímos para a etapa de trituração do mesmo. Essa trituração foi realizada na própria Recicle, através do equipamento cedido por eles. Após triturarmos esse polímero, coletamos o mesmo e levamos para o laboratório de materiais de construção da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no campo de Dois Irmãos. No laboratório, realizamos o peneiramento desse polímero após a trituração. O peneiramento foi realizado na peneira cuja malha tem dimensão de 4,8 milímetros.
pois, de acordo com a norma, o material que fica retido nessa peneira, ele é considerado como um agregado graúdo, e o material que passa nessa peneira, ele é considerado como agregado miúdo. De posse com esse material que foi retido na peneira de 4,8 milímetros, realizamos o ensaio da massa unitária do mesmo. Definimos a massa unitária do mesmo e para o polímero foi encerrada a metodologia para o mesmo. Continuando com a metodologia, passamos agora para definir as etapas a serem executadas com o cimento. Primeiramente, coletamos o cimento na fábrica de cimento da Elizabeth, que foi a empresa que nos cedeu o aglomerante. No caso é o cimento, o aglomerante é o cimento, para a realização da nossa pesquisa. Esse cimento foi coletado na fábrica que fica localizada no município de Aianda, na Paraíba. E o tipo de cimento utilizado na pesquisa foi o CP2Z32. O CP, ele quer dizer cimento Portland. O tipo 2 é um cimento composto. E o Z é o tipo de material composto no cimento, que nesse caso, o Z representa a pozolânia. O 32 representa a resistência à compressão dessa massa de cimento aos 28 dias, conforme a norma. Então, a resistência é 32 MPa aos 28 dias. De posse desse cimento, esse cimento foi levado para o laboratório de materiais da universidade e determinamos a massa específica do mesmo. Essa massa específica foi determinada para compararmos com os dados que nos foi fornecido pelo fabricante e verificamos que a massa específica calculada do que nos foi fornecido ficaram muito próximo. Ainda com o cimento, realizamos o ensaio de massa unitária e determinamos a massa unitária do mesmo. Com os agregados, entende-se como agregado graúdo e agregado miúdo. Agregado graúdo entende-se a brita, o agregado miúdo, a areia. Com os agregados, foram realizados os seguintes ensaios: determinação da massa específica do mesmo e determinação da massa unitária. E com o agregado miúdo, no caso areia, foi determinado o teor de umidade da mesma. Por que foi determinado o teor de umidade da areia? Pois essa quantidade de água que está presente na areia será descontada do consumo de água que será acrescentado no nosso compósito, para não ter excesso de água na produção do mesmo. Definido a metodologia para os aglomerantes e para os agregados, partimos agora para o método de dosagem. O método de dosagem escolhido foi o método da ABCP. A ABCP é a Associação Brasileira de Cimento Portland. O método escolhido para a dosagem do nosso composto foi o referido método. Esse método ele tem como principal característica considerar as particularidades dos componentes dos agregados do concreto ou do composto da determinada região no qual ele está sendo produzido. Além de ser um método bastante usado e difundido no Brasil. A classe de resistência escolhida para o nosso composto foi a C30, conforme a NBR. Essa classe C30 representa a resistência de 30 MPa após os 28 dias. A resistência característica do concreto após 28 dias de 30 MPa. Definimos também a condição de preparo do nosso compósito. E a condição de preparo escolhida foi a A, conforme a norma brasileira. A norma ela tem 3 tipos de condição de preparo, a A, B e a C. Escolhemos a A. Essa condição de preparo, ela tem como principal característica determinar a quantidade dos nossos componentes do composto em massa e, no final, abater a quantidade de água do nosso... abater a quantidade de água, o consumo de água em relação à umidade do nosso agregado miúdo. A classe de consistência escolhida foi a S50. Essa classe de consistência ela é importante, pois ela influencia diretamente na trabalhabilidade do nosso concreto.
e escolhemos a S50, que, de acordo com a norma, ela é ideal para a utilização para alguns tipos de pavimentos, e foi o que foi definido na nossa metodologia. De acordo com o método ABCP, ele nos assegura que, para utilizarmos uma faixa de segurança na classe de consistência de mais ou menos 10 milímetros. Essa classe de consistência ela é verificada através do ensaio do slant test, que veremos mais adiante nos ensaios. Definido o método de dosagem, a classe de resistência, a condição de preparo do nosso composto e a classe de consistência, partimos então agora para definir a relação água-cimento do nosso composto. O que quer dizer essa relação? É a quantidade de água que será adicionada no nosso composto em relação ao consumo de cimento. E de acordo com a norma, ela pede para corrigirmos esse FCK através do FCMJ. O que é esse FCMJ? É a resistência média do nosso composto aos 28 dias. E para isso, ela faz o seguinte: o FCMJ ou o FCM28 é igual ao FCK, que no nosso caso é 30, definido na consistência, na resistência, na classe de resistência, 30 em PA, mais 1,65 vezes 4. Esse 4 é o desvio padrão que a norma estabelece para a condição de preparo do tipo A. Resolvendo essa expressão, chegamos a uma resistência de 36,6 MPa e arredondando aproximadamente 37 MPa. De posse desse resultado, e partindo agora para a definição do traço do nosso composto, o método ABCP, ele nos fornece uma tabela para correlacionarmos esse FCMJ aos 28 dias, a resistência aos 28 dias, com o tipo de cimento utilizado. Como o nosso tipo de cimento utilizado foi o CP2E32, ou seja, a resistência normal do cimento aos 28 dias é 32 MPa, cruzando essas informações, chegamos a uma relação água-cimento de 0,45. De posse dessa relação água-cimento, partimos agora para calcular o consumo de materiais do nosso composto. Ainda na metodologia, definimos o tipo de ensaios que seriam realizados com o nosso composto. Para o composto no estado fresco, foi realizado o teste de abatimento do tronco de cone. Esse teste de abatimento do tronco de cone serve para verificarmos se a consistência definida anteriormente, o S50, foi respeitada e atendida. Sendo atendida, segue para a moldagem dos corpos de provas. Com os corpos de provas do tipo prismáticos, realizamos o ensaio de resistência à tração na flexão. E para o tipo de corpos de provas cilíndricos, realizamos o ensaio de resistência à compressão. O ensaio de resistência à tração na flexão foi realizado no laboratório da empresa Jovem, um laboratório de tecnologia de materiais de construção civil. E o ensaio de resistência à compressão foi realizado no próprio laboratório da universidade, no campus de Dois Irmãos. Ainda com o nosso concreto ou composto endurecido, realizamos o ensaio de índice de vazios. E, após o rompimento do concreto, especificamente com de 5%, com a adição de 5% de polímeros, realizamos a análise de microestrutura, análise microscópica através da microscopia eletrônica de varredura acoplada com EDS. Para a realização dessa análise, como o concreto ele não é um material condutor, tivemos que realizar o preparo da amostra. E esse preparo iniciou-se com a metalização da mesma. Uma pequena porção da amostra foi realizada a metalização da mesma para ela se tornar condutora. E após prepararmos essa amostra foi encaminhada para o MEV acoplado a um EDS. Esse MEV vai nos dar a imagem, as micrografias da área que a gente tem interesse em estudar, em analisar, e o EDS fará uma varredura e apontará os elementos químicos que estão
compostos que estão presentes naquela área que está sendo varrida. Esses ensaios foram realizados no campus da unidade acadêmica da UACSA, na unidade acadêmica do Cabo Santo Agostinho, que é onde eu realizei o programa de pós-graduação. Ainda como metodologia, definimos a quantidade de corpos de provas que seriam moldados para a realização dos ensaios de resistência. E para isso, para cada traço, definimos 4 tipos de traço. O traço T0, no qual não teria a adição de nenhum percentual de polímero, 0% de polímero. O traço T5, que foi adicionado 5% de polímero em relação ao volume de brita, no agregado graúdo. O T10, 10%, o T20, 20%. Para cada traço foi definido a seguinte quantidade de corpos de prova. Para o ensaio de resistência à compressão, foram definidos a moldagem de 12 corpos de provas, mais 4 corpos de provas para a realização e determinação dos índices de vazios. Ou seja, foram moldados 16 corpos de provas cilíndricos e 8 corpos de prova prismáticos. Esses 8 corpos de provas prismáticos, apenas 7 foram rompidos no ensaio de tração, de resistência à tração na flexão. E um ficou de contraprova, pois caso tivéssemos algum problema na desmoldagem desses corpos de prova, teríamos um de reserva. Esses corpos de provas, depois de ser moldados e desmoldados, eles passaram pelo processo de cura úmida, onde eles foram levados o prismático com 24 horas. Após 24 horas de sua moldagem, eles foram desmoldados e foram levados a um recipiente cheio de água, no caso, utilizando uma caixa d'água, para realizarmos essa cura úmida. O prismático, desmoldamos ele com 48 horas. Mesmo processo, ele foi levado a uma caixa d'água e passou os 26 dias, completando 28 dias da sua produção para serem rompidos, ambos serem rompidos. Partindo agora para os resultados. Primeiramente, os resultados dos agregados. No nosso caso aqui, agora vamos ver o resultado para o agregado miúdo. Primeiramente, definimos a granulometria do nosso agregado miúdo. A importância de definir essa granulometria. Essa granulometria ela vai ser muito importante, pois ela irá influenciar na trabalhabilidade do nosso concreto e no preenchimento dos vazios do mesmo. Para isso, calculamos um módulo de finura. Esse módulo de finura, ele é calculado de acordo com a norma pelo somatório do percentuais retido acumulado nas peneiras padrões, definida por norma. Esse somatório dividido por 100. E para a areia, encontramos um módulo de finura de 1,95. Esse módulo de finura é compreendido como uma areia do tipo fina, de acordo com a NBR. Traçando a curva granulométrica através dos percentuais de retido acumulado, verificamos que a nossa areia ela está dentro dos limites estabelecidos por norma. A norma estabelece 2 limites, 2 áreas de limite, a zona utilizável e a zona ótima. E a nossa areia ela ficou compreendida entre esses limites, justificando assim a sua utilização. Lembrando que essa areia foi adquirida no comércio convencional. A mesma análise foi feita para a brita, o agregado graúdo, no caso a nossa brita. O mesmo procedimento. Definindo o módulo de finura da brita, encontramos um valor de 7,09. Traçando a curva granulométrica da brita, através dos somatórios, através dos percentuais de retido acumulado nas peneiras padrões, identificamos que a nossa brita, que inicialmente foi adquirida no comércio como brita do tipo 1, após essa caracterização, a determinação da granulometria, verificamos que ela se enquadrava como brita do tipo 2. E traçando a curva granulométrica da mesma, verificamos que ela estava dentro dos limites sugerido pela norma. Ela tem um pequeno desvio em relação ao que a norma estabelece, porém esse desvio
ele é aceitável pela norma. A brita do tipo 2, ela tem como principal característica que o diâmetro máximo do seu agregado seja de 25 milímetros. Isso é importante, pois, pelo método o método ABCP, o método de dosagem da Associação Brasileira de Cimento e Portland, esse diâmetro máximo ele é importante para a determinação dos consumos dos agregados, conforme veremos mais adiante. Aqui, como determinações iniciais, organizamos os resultados para partirmos para a definição do traço do nosso composto. Para o cimento, encontramos uma massa específica de 3.080 kg por metro cúbico, uma massa unitária de 1.220. Para a areia, uma massa específica de 2.520 e massa unitária de 1.372,7 kg por metro cúbico. E o teor de umidade calculado na nossa areia foi de 2%. Lembrando que esse teor de umidade será abatido do consumo de água do nosso composto. Para a brita, encontramos uma massa específica de 2.670 kg por metro cúbico e massa unitária de 1.483,3 kg por metro cúbico. Para o polímero, o ABS, encontramos uma massa unitária de 494,5 kg por metro cúbico. Para o ABS não foi calculada a massa específica, pois para essa utilização como agregado para concreto, não existia uma norma que determinasse como seria esse procedimento. Se fôssemos utilizar o mesmo método que foi utilizado na determinação da massa específica da areia e da brita, teríamos que levar esse polímero para uma estufa numa temperatura de 105 a 110 graus Celsius. E isso poderia interferir nas propriedades do mesmo. Partindo agora para a dosagem do nosso composto, ou concreto. Pelo método ABCP de dosagem, ele nos fornece uma tabela no qual iremos correlacionar o abatimento do tronco de cone, ou slump, ou a consistência definida na metodologia. Como a consistência definida na metodologia foi 50, então estamos no intervalo entre 40 a 60 milímetros. E, conforme a dimensão máxima característica do agregado graúdo, encontrado no ensaio de granulometria, verificamos que, realizando esse cruzamento, encontramos o consumo de água que será necessário para a produção de 1 metro cúbico do nosso composto. Então, encontramos um consumo de 190 litros. Com base nessa informação e definido o valor da relação água-cimento do nosso composto, que foi calculado através da curva de Abrams de 0,45, então encontramos o consumo de cimento que será necessário para a produção de 1 metro cúbico do nosso composto. Então chegamos ao valor de 422,22 kg por metro cúbico de concreto. Esse concreto com essa quantidade em massa é considerado como um concreto rico, pois a norma brasileira ela diz que um concreto do tipo um concreto considerado como rico, um concreto para uma agressividade de nível 4, que é o maior nível de agressividade com a estrutura pode estar presente, a respingo de maré e poluição industrial, ela tem que ter um consumo mínimo de 360 kg, e o nosso tem 422,22 kg. Partimos agora para o consumo de brita. Utilizando a tabela fornecida pela associação, pelo método de dosagem ABCP, ele correlaciona o modo de finura com o diâmetro máximo da brita novamente. E encontramos o valor de 0,775, essa correlação. O nosso modo de finura encontrado foi 1,95, se aproximando mais do módulo de finura 2, conforme a tabela. Para calcular o consumo de brita, basta pegarmos esse índice e multiplicar pela massa unitária da mesma. E a massa unitária encontrada da brita foi 1.483. Ou seja, o consumo de brita do nosso consumo de brita encontrado para a produção do nosso composto foi de 1.149,56 kg por metro cúbico.
Encontrado o consumo de água, o consumo de cimento, o consumo de brita, no resta agora encontrar o consumo de areia. E para calcularmos o consumo de areia, o próprio método ele nos fornece a seguinte expressão: 1 menos o consumo de cimento dividido pela sua massa específica, mais o consumo de brita dividido pela sua massa específica, mais o consumo de cimento dividido pela sua massa específica. Isso dá um volume de 0,242. Então, o consumo de areia será igual a esse volume encontrado vezes a massa específica da areia, que é 2.520. Então, encontramos um consumo de 609,84 quilos de areia por metro cúbico. O método da BCP, ele nos orienta a encontrarmos o traço, definirmos, representarmos esse traço com uma unidade proporcional. E, para isso, ele tem como unitário o consumo de cimento no traço. Então, ele recomenda que realizemos a seguinte expressão: o consumo de cimento dividido pelo seu próprio consumo, o consumo de areia dividido pelo consumo de cimento, o consumo de brita dividido pelo consumo de cimento e o consumo de água pelo consumo de cimento. Então, isso vai nos dar uma proporção do nosso traço de 1 parte de cimento para 1,44 parte de areia, para 2,72 partes de brita e 0,45 essa relação água-cimento. Organizamos na tabela o consumo para 1 metro cúbico de concreto, para a produção de 1 metro cúbico de concreto, e, como normalmente é utilizado, definimos o traço para um saco de cimento que é comercializado a 50 quilos por saco. Então, a massa que será necessária, o consumo que será necessário para o consumo do saco de cimento será 50 kg de cimento, 72 kg de areia, 136 kg de brita e 22,5 litros de água. Definido o traço do nosso composto, partimos agora, então, para determinar o consumo para confecção dos copos de provas. Então, para a produção de 16 copos de provas cilíndricos, iremos precisar de 10 kg de cimento, 14,53 kg de areia, 26,62 kg de brita e 4,10 litros de água. Isso para o traço T0. Para o traço T5, se vocês verificarem, alternamos apenas a quantidade de polímero e de brita, pois o T5 ele terá um acréscimo, ele terá a substituição de 5% em volume de polímero em relação à brita. T10, 10%. T20, 20%. E assim sucessivamente. Realizamos a mesma metodologia para a produção para a determinação do consumo em massa para moldagem dos copos de prova prismáticos. Após os 28 dias dos copos de prova estarem puros, realizamos os ensaios de resistência à compressão. Foram rompidos 12 copos de provas para cada traço. Organizamos os resultados na ordem crescente e realizamos o tratamento estatístico conforme a norma, que nos deu o resultado de resistência à compressão característica aos 28 dias para o traço T0 de 31,2, para o T5, 29,2, para o T10, 22,7 e para o T20, 20,7. Com esses resultados, podemos observar o seguinte, que todos os traços do composto, eles podem ser utilizados como concreto estrutural, pois a norma limita a resistência mínima para um concreto ser considerado estrutural em 20 MPa. E todos os nossos traços deram acima do 20 MPa. De acordo com esses dados, realizamos uma análise estatística, realizamos a análise de variância, e com essa análise verificamos que alguns traços, eles mostraram uma diferença estatística significativa. Porém, a análise de variância, ela não é suficiente para determinar quais foram esses traços. Então, passamos para realizar o teste de Tucker. O teste de Tucker, ele nos mostrou que o traço T5, T10 e T20
teve uma diferença estatística significativa. De posse do resultado de resistência à tração na flexão, organizamos da ordem crescente, tanto para o traço T0, T5, T10 e T20. Calculamos a média dos mesmos e verificamos que o traço T20 foi o que teve uma dispersão maior. Mas, com esses dados, realizamos uma análise estatística. E a análise de variância nos mostrou que existia uma diferença estatística entre os traços, porém, como dito anteriormente, ela não diz qual é o traço. Com base no teste de Tucker, obtivemos como resultado o seguinte, que apenas o traço T20 teve uma diferença estatística significativa em relação aos demais traços. Analisando os índices de vazio, conforme o gráfico, verificamos que, conforme aumentamos o teor de polímero no compósito, o nosso índice de vazio aumentou. E isso fez com que a nossa resistência mecânica diminuísse. Isso aqui nos mostra a análise do gráfico. Quanto maior foi esse índice de vazio, menor é a nossa resistência. E isso também foi comprovado também nas literaturas. Realizados os ensaios mecânicos, retiramos uma amostra. Essa amostra, propositalmente, ela foi separada para verificar a interação entre a pasta de cimento e o nosso polímero. Pois essa zona de transição, podemos observar, pela análise microscópica, que ela é uma zona frágil. E já podemos observar microfissuras nessa interface. Ou seja, mostrando que essa interface, essa ligação entre a pasta de cimento e o polímero, já era uma zona frágil, susceptível a rompimento. Essa imagem foi feita no MEV, no equipamento Vega 3 do Tescan, e com ampliação de 200 vezes. De posse dos resultados do EDS, o EDS que foi acoplado ao NEV, verificamos que o EDS ele fez uma varredura na área que estava sendo analisada e verificamos os elementos químicos que estavam presentes naquela determinada área. E, pelo resultado, verificamos um alto pico de carbono. Esse alto pico pode ser considerado é verificado principalmente por conta do polímero, pois o polímero é rico em carbono. Podemos observar também a presença de cálcio. Esse cálcio tanto pode ser da massa cimentícia, né, composto do cimento, o oxigênio, que é dos óxidos do cimento, também da areia, a sílica. E aqui, um material estranho encontrado é o ouro, mas esse ouro é uma impureza que foi adicionada proposital para a metalização da nossa amostra. E, de acordo com o nosso resultado EDS, verificamos na tabela ao lado a presença dos elementos e seus percentuais. Como consideração final do nosso trabalho, temos a seguinte: a adição de resíduo polimérico no compósito, em substituição do agregado graúdo, reduziu a resistência à compressão característica. Ou seja, conforme aumentando o percentual de polímero no nosso compósito, a resistência à compressão característica diminuiu. É a resistência aos 28 dias, conforme a norma. Todos os compósitos alcançaram resistência suficiente para serem classificados como concretos estruturais perante a norma técnica brasileira. Em relação à resistência à tração na flexão, apenas o traço T20 se difere estatisticamente dos demais traços, apontando que a substituição de até 10% do volume de brita por polímero não influencia na resistência à tração do compósito. Esse resultado foi possível visualizar através do teste de Tucker.
Diante da substituição do agregado pelo polímero, a densidade do material reduziu de forma linear e o índice de vazios aumentou, influenciando diretamente no desempenho mecânico do compósito, o que verificamos no gráfico da análise do índice de vazio. Conforme aumentou a quantidade de polímeros, aumentou-se o índice de vazio, aumentando-se o índice de vazios, reduziu a resistência, o desempenho mecânico do compósito. No geral, os compósitos podem ser aplicados em pavimentos, conforme a classe de consistência adotada e definida na nossa metodologia. E ainda podemos acrescentar o seguinte: a construção civil, ela é conhecida como um degradador dos recursos naturais, mas também, por outro lado, ela pode absorver diversos resíduos das outras indústrias. E isso pode diminuir os impactos ambientais que podem ser ocasionados com a destinação desses polímeros para os aterros sanitários ou as reciclagens, né? Ou seja, incorporando esses polímeros, esses resíduos, nos materiais da construção civil, reduzimos o custo com a destinação desse resíduo nos aterros sanitários. Gostaria de agradecer ao FRPE pela oportunidade, à Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, ao AXA, o campus no qual eu realizei a pós-graduação, ao Programa de Pós-Graduação de Engenharia Física, a todos os professores, aos colaboradores, a todos que fazem esse programa acontecer, ao grupo de pesquisa CITAR, que nos deu apoio para o desenvolvimento dessa pesquisa, também da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ao grupo Cimentos Elizabeth, pelo fornecimento do cimento, do aglomerante, para a realização da nossa pesquisa, a Recic, por nos fornecer o polímero utilizado na pesquisa, e a Jovem Engenharia pela realização dos ensaios de resistência à tração na flexão. Obrigado a todos.